Olá, amigos do Cartaz da Cidade, do Em Cartaz. Está no ar mais um programa semanal que vai te dar todas as informações para você enriquecer a sua cultura, o seu conhecimento. Hoje, como sempre, não poderíamos deixar de trazer uma figura ilustre para trazer informações muito importantes para nós aqui na região do Vale do São Francisco. Estamos na presença do capitão-tenente Silvio Miranda Pinto Júnior. Ele é o comandante da Agência Fluvial de Juazeiro, o responsável pela Marinha do Brasil aqui na nossa região. E estaremos aqui batendo um papo muito agradável sobre tudo que a Marinha pode nos proporcionar de segurança, de informações, para que você que é internauta possa conhecer um pouco mais das suas limitações no Rio São Francisco e do que como você pode explorar ainda mais o nosso Rio São Francisco. Mas, como sempre, o nosso Em Cartaz, ele traz aqui também as informações da personalidade, do ser humano que está sendo entrevistado. Então, eu gostaria de desejar uma excelente jornada ao nosso capitão Silvio Miranda, capitão-tenente, comandante da Agência Fluvial da Marinha. É uma honra, uma satisfação para nós do Cartaz da Cidade, do programa Em Cartaz, tê-lo aqui conosco para nos trazer essas informações. E logo de cara, se me permite chamar de Silvio, como é que poderíamos saber quem é essa personalidade, quem é o ser humano Silvio Miranda? Bom dia, Sidney, bom dia aos internautas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o espaço cedido aqui para que a gente possa divulgar o trabalho da Marinha do Brasil e falar um pouco sobre a questão da segurança da navegação no nosso Rio São Francisco. Eu atualmente sou agente da Autoridade Marítima aqui na região do Vale do São Francisco. Desde 31 de agosto do ano passado, completei recentemente um ano aqui à frente dessa função, a qual eu permanecerei até agosto do ano que vem. E, basicamente, entrei para a Marinha em 98, fiz colégio naval, escola naval, me formei em 2005 e desde 2005 trabalho aí como oficial da Marinha, tendo servido aí por diversas localidades do Brasil, Salvador, Belém do Pará, posteriormente voltei ao Rio de Janeiro, servi no navio Aeródromo São Paulo, nosso porta-aviões. Posteriormente, comandei o navio Varredor Aratu, em Salvador. E agora estou exercendo a função de agente fluvial aqui em Juazeiro. Muito bom saber que com tão pouca idade, porque o senhor demonstra realmente ser uma pessoa muito jovem, já tem uma experiência tão vasta para poder trazer essa experiência aqui para nós aqui do Vale, que sempre precisamos de pessoas como o senhor que possam estar nos orientando nas questões diversas para que possamos conviver bem em sociedade. Mas para que a gente possa ainda entrar nessa parte de como o senhor entrou na Marinha, existem alguns jovens no Brasil que desejam essa atividade também para si. Perfeito. Como um jovem aqui na região do Vale do São Francisco poderia ingressar na Marinha, já que nós temos uma sede da Marinha aqui em Juazeiro? Existem diversas portas de acesso à Marinha do Brasil, variado de acordo com o grau de escolaridade, a área técnica a qual pertence essa pessoa. Mas basicamente nós temos no próprio site da Marinha, o www.marinha.mar.mil.br. Nós temos uma aba da Diretoria de Ensino da Marinha neste site, onde qualquer pessoa pode verificar, ter acesso a todos os concursos, a todas as formas de ingresso que são possíveis, desde o ingresso no Colégio Naval, que fica localizado em Angra dos Reis, é uma escola de ensino médio, onde posteriormente esse militar ele ingressa na Escola Naval, que já tem característica do ensino superior. E existem outras portas de entrada também, como o aprendiz de marinheiro, ou como cabo da área técnica, um cabo técnico, enfim, são diversas possibilidades. Se a gente for esmiuçar, a gente vai acabar estendendo. Vamos fazer um programa só para isso. Um programa só para isso. Mas eu recomendo que quem tem interesse ou procure a Agência Fluvial de Juazeiro, pessoalmente, ou através do telefone 74-3211-8800, ou que acesse ao site da Marinha do Brasil e possa verificar lá todas as opções de acesso, bem como os editais, concursos abertos, etc. Perfeito. O nosso produtor Tiago já colocou aí na tela para que todos os nossos internautas possam verificar mais facilmente como acessar a essas informações. Agora, outra coisa importante é a gente saber como funciona a Agência Fluvial de Juazeiro. Na verdade, o trabalho de uma agência fluvial já é um trabalho específico dentro da Corporação Marinha do Brasil. Agora, como funciona uma agência fluvial e como funciona a nossa agência fluvial aqui em Juazeiro? Perfeito. A Agência Fluvial de Juazeiro, ela está inserida dentro do organograma da Marinha
uma área que nós chamamos de STA, a Segurança do Tráfego Aquaviário. Então existe a Diretoria de Portos e Costas, né, que é o órgão técnico máximo da Marinha relacionado a essa questão, e subordinado à Diretoria de Portos e Costas, nós temos as capitanias, delegacias e agências, né, dependendo do porte da organização militar, ela é classificada em uma dessas três que eu citei anteriormente. A Agência Fluvial de Juazeiro, ela basicamente tem várias missões, várias tarefas, né, mas basicamente nós zelamos pela segurança da navegação, somos responsáveis pelo cadastro de embarcação, inscrição de embarcação, cadastro dos aquaviários, que são os profissionais que exercem funções embarcados. Também somos responsáveis pela habilitação dos amadores, né, os navegantes aí que utilizam embarcações de esporte e recreio, mais voltado para o lazer. Né, também oferecemos cursos profissionalizantes na área dos aquaviários, formando marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, formamos pescadores profissionais também, né, e fazemos a fiscalização do cumprimento das normas de segurança do tráfego aquaviário, né, além de fazer vistorias também nas embarcações. Então é uma ampla gama aí de tarefas e atribuições que temos, todas elas voltadas, né, para a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no rio e a prevenção da poluição hídrica causada por embarcações. Não é pouca coisa não, é muita coisa por sinal. Bastante coisa. E às vezes nós que estamos no dia a dia não nos apercebemos de quanta responsabilidade tem este órgão aqui na região do Vale do São Francisco. Certamente. Inclusive, por conta de diversos acontecimentos no Brasil atualmente, tanto lá no Pará quanto em Salvador, a Marinha, eu acho que ela está mais na mídia, por conta justamente de buscarmos mais informações aos usuários de embarcações. Mas a gente sabe também que nem tudo é de responsabilidade da Marinha. Tem muita coisa que é responsabilidade do próprio dono da embarcação ou do próprio banhista. Qual é o limite de responsabilidade da agência fluvial na manutenção da segurança dos usuários do Rio São Francisco? Como eu disse anteriormente, uma das missões subsidiárias da Marinha é prezar pela segurança da navegação, né? E a partir disso, né, existem diversas ferramentas de fiscalização, controle da segurança dessas embarcações. Então, basicamente, nós atuamos através das vistorias, né, que são vistorias realizadas nas embarcações, de acordo com o tipo de embarcação, o tipo de emprego dessa embarcação e o tamanho dessa embarcação. Essas exigências de vistorias, elas variam um pouco, mas basicamente embarcações, por exemplo, de transporte de passageiro, elas passam por vistorias anuais, né, regulares, além de ações de inspeção naval inopinadas, né? Então, nas ações de inspeção naval, nós observamos o cumprimento das leis e normas afetas à segurança do tráfego aquaviário e também verificamos condições estruturais e de segurança das embarcações. Então, são verificados se a embarcação possui todos os equipamentos de salvatagem, colete salva-vidas, extintores de incêndio, se os condutores são habilitados a conduzir aquele tipo de embarcação, se a embarcação possui alguma falha estrutural que possa ocasionar um risco à navegação. Então são diversos aspectos observados, sempre visando garantir e preservar a segurança da navegação. E essas embarcações que são utilizadas para lazer, como o jet ski, por exemplo, a gente verifica que tem muitos usuários que eu não sei se estão colocando em risco a vida do banhista quando estão muito próximos. Existem umas certas manobras que eles fazem que pelo menos nos assusta. Claro. Qual o tipo de trabalho que a Marinha tem para evitar que o banhista fique preocupado, que o piloto de jet ski possa causar algum problema e afete a normalidade social? É muito pertinente a pergunta, é algo muito existente aqui na nossa região, né? A gente tem uma grande concentração de embarcações de esporte e recreio, é algo tradicional, né, já aqui na população local, a utilização do rio como um modo de lazer, um meio de lazer. E a questão das motoaquáticas, e qualquer embarcação, na verdade, elas possuem um limite para aproximação de área de banhistas, e esse limite é de 200 metros. Né? Em alguns pontos aqui nós temos até dificuldade, em virtude da largura da margem, para que se cumpra esse valor de 200 metros. Mas nesse caso vale o bom senso. Se não há 200 metros de uma margem à outra,
né? Obviamente que o local seguro é exatamente no meio de uma margem e a outra, né? Então a gente, além de campanhas educativas, né, que a gente faz nas marinas, nas associações, esclarecendo esses limites, a gente também fiscaliza isso por ocasião das inspeções navais, né? E eu aproveito até o espaço aqui para chamar, né, o internauta, o ouvinte, que ao observar esse tipo de comportamento, observar embarcações fazendo manobras arriscadas próximo a banhista, entre imediatamente em contato com a Agência Fluvial de Juazeiro, através do telefone que já foi passado, ou através da própria emergência, também Serviço de Emergências Náuticas da Marinha. E a gente concita, né, que façam denúncias, né, a respeito disso, procurem tirar fotos, fazer filmagens, para que a gente possa identificar a embarcação e atuar, né, tomando as ações cabíveis. Perfeito. Foi até bom o senhor falar em tirar fotos, porque eu já ia perguntar como identificar essas pequenas embarcações, que os barcos grandes têm os seus nomes, têm os seus números, e esses jet skis a gente não consegue visualizar facilmente. Mas também tem muita gente que vem de fora, traz o jet ski de fora para poder passear aqui. E acontece, por exemplo, num dia de domingo, um fato desse, digamos que na Ilha do Rodeador, onde tem muitos banhistas. O que fazer então se a gente perceber um jet ski, só citando como exemplo, pode ser lancha, pode ser o que for, mas um jet ski andando muito próximo das crianças, andando, fazendo manobras arriscadas em pleno domingo. A gente liga para o 195, a gente vai ser atendido de imediato ou tem que tirar foto para uma investigação futura? No caso de uma denúncia, né, como é esse o caso, eu recomendo a utilização do telefone da própria agência, né? Até para evitar sobrecarga no canal de emergência, que é um canal mais para socorro marítimo, né? Então utilize o telefone da agência, 3211-8800, que nós prontamente iremos deslocar com uma equipe para verificar o ocorrido. Sobre a questão da identificação das embarcações, eu aproveito o gancho para esclarecer que todas as embarcações são obrigadas a ostentar tanto o seu nome quanto o seu número de inscrição em locais visíveis da embarcação. Então, a moto aquática, o jet ski, ele não é dispensado dessa exigência. Sim. Ele tem que ter o seu número de inscrição e tem que ter o seu nome de maneira visível, né, ao entorno do costado dessa embarcação. Então, na verdade, em algum cantinho lá da moto, de um lugar que todo mundo possa ver... Sim, letras visíveis, tem o tamanho mínimo das letras, tem todas essas exigências que a gente passa para os proprietários por ocasião da inscrição dessa embarcação. Pronto. Então a pessoa pode filmar com o celular, porque na ampliação da imagem vai conseguir se identificar aquele motoviário, aquele rapaz que gosta de trabalhar de uma forma assintosa contra a segurança dos banhistas. E essa denúncia ela é muito importante, porque o que acontece é que quando a gente chega com uma equipe de inspeção naval, né, a gente tem a nossa embarcação caracterizada, né, os militares caracterizados. Então, quando a gente chega numa área de balneário dessa, os próprios condutores que estavam com um comportamento de infração às normas de segurança do tráfego, eles rapidamente se recolhem, né, e fica difícil que nós consigamos flagrar essas contravenções, né? Então, essas denúncias elas são importantes, né, porque pela identificação da embarcação a gente consegue autuar depois, posteriormente. E aí é só pegar a pessoa que fez a denúncia, contribuir com as imagens para fazer parte de um processo administrativo, de inquérito. Existem 3 formas da gente identificar, né, uma infração, né, no ato da infração ou posteriormente através de inquéritos, né, ou investigações, né? Então, não havendo flagrante, né, isso não impede que a gente possa autuar posteriormente esse infrator mediante um desses procedimentos que eu citei. Perfeito. A gente vai só para o intervalo comercial rapidinho, porque a gente precisa valorizar os empresários que nos ajudam a levar essas informações para o internauta, mas fique ligado, é só o tempo de tomar um cafezinho, uma água, até para que nosso convidado também possa fazer o uso do cafezinho, da água, para poder relaxar um pouco mais, e a gente volta em um segundinho só, em um instante. Fique ligado que a gente já volta. Gosto, sim, de mulheres ousadas. Aquelas que não têm receio de assumir-se lindas, sexy e maravilhosas. Mulheres que sabem bem o que querem e o que não querem, sem se importar com conceitos antiquados ou tabus. Mulheres de um novo tempo, o tempo delas. O tempo de elas serem tudo o que podem e o que quiserem ser. Mulheres ousadas são sim, mulheres que ultrapassam fronteiras, são verdadeiras agentes de transformação de uma sociedade ainda tão hipócrita.
Gosto de mulheres ousadas, porque reconheço que as mulheres têm todo o direito do mundo de assumir sua feminilidade, de aproveitarem as coisas boas da vida e de serem imensamente felizes. Até porque poucas coisas no mundo são tão belas quanto um sorriso feminino. E eu simplesmente adoro o sorriso das mulheres ousadas. Seja mulher, seja ousada, seja fascinados. Olá amigos, estamos de volta com o Em Cartaz dessa semana, como dissemos, foi rapidinho. E estamos aqui com o Capitão-Tenente Silvio Miranda Pinto Júnior, que é comandante da Agência Fluvial de Juazeiro, nos trazendo muitas informações e muito importantes sobre como devemos utilizar o Rio São Francisco quando precisamos fazer uso de alguma embarcação ou utilizar até embarcações de forma turística, de forma de lazer, para que a gente não sofra nenhum tipo de constrangimento enquanto estivermos tomando banho, disputando espaço com essas embarcações. Comandante Silvio, nós estávamos falando muito sobre segurança no bloco passado e isso requer também uma certa preocupação dos próprios usuários das embarcações para que eles só adentrem ao Rio São Francisco, já que estamos falando no nosso caso aqui do nosso rio, com todos os itens legais, com todos os itens de segurança em dias. Então, Perfeito. Quais são os requisitos básicos para essas embarcações poderem realmente navegar pelo Rio São Francisco? As embarcações, dependendo do tamanho, basicamente do tamanho e do fim a que se destinam, elas têm uma série de exigências a serem cumpridas para que se consiga regularizar essa embarcação junto à Marinha. É importante salientar que todas as embarcações elas precisam ser inscritas, né, na Marinha do Brasil. Então a primeira exigência é que ela seja inscrita. Para ela se inscrever, dentro daquilo que eu falei, dependendo do tamanho da embarcação e do fim a que ela se destina, ela terá uma série de exigências a ser cumpridas. Vistorias por engenheiros navais, apresentação das plantas de construção, laudos técnicos e etc. Isso tudo para a inscrição inicial dessa embarcação. Estando tudo ok, né, com a parte estrutural, com os projetos, a gente vai verificar se ela possui também os equipamentos de segurança adequados, né? Além disso, vai ser estabelecida uma tripulação mínima de segurança para essa embarcação, né, que é a quantidade mínima de pessoas habilitadas, aquaviários, profissionais aquaviários, que são necessários para operar aquela embarcação. Então isso também, obviamente, varia de acordo com o tamanho e com o fim a que ela se destina. Além da habilitação dos condutores, situação estrutural, equipamentos de salvatagem, existem outras questões administrativas e legais que a gente observa, né, para poder regularizar essa embarcação. A partir do momento que ela está regular, a exigência é que ela mantenha aquelas características iniciais, mantenha aqueles equipamentos de salvatagem em boas condições e, consequentemente, consiga prover a segurança necessária para os passageiros ou tripulantes e demais pessoas ali que utilizam a embarcação. As empresas que vendem esses barcos, essas embarcações ou constroem, elas têm a ligação direta com a Marinha para que possam estar orientando o comprador a proceder de maneira correta, ou eles só fazem vender e o comprador tem que se virar? Ele não tem uma ligação direta com a Marinha. A gente faz a fiscalização, as vistorias, né? Mas as empresas construtoras elas não têm uma ligação direta com a Marinha. Elas são homologadas, né? Principalmente as empresas que fabricam equipamentos de segurança e salvatagem. Todos esses equipamentos são homologados pela Marinha através da Diretoria de Portos e Costas, né? Que garante que aquele equipamento é seguro efetivamente para o uso, né? E vai garantir a segurança daquele passageiro. Então, na verdade, funcionam essas empresas como as concessionárias de veículos, vendem os veículos e o proprietário que comprou, que tem que ir até o responsabilidade Detran fazer regularizar. A documentação. Perfeito. Então, é mais ou menos uma equiparação. Sim, uma boa analogia. Perfeito. Então, no caso, para transportar os passageiros, também tem que fazer um cadastro especial na Marinha, porque deve ter muito mais itens a serem verificados do que um simples jet ski, claro. E é onde é que a gente pode encontrar essas informações, se eu quiser comprar um barco hoje para transportar passageiro, aonde é que eu poderia buscar essas informações? Perfeito.
A Marinha disponibiliza, né, através de seus sites, né, várias informações a esse respeito. Então, as organizações militares, né, que compõem aí a segurança do tráfego aquaviário, as capitanias, delegacias e agências, possuem seus sites próprios. Eu aproveito para divulgar aqui o site da Capitania Fluvial de São Francisco, que é o www.cfsf.mar.mil.br, né? Então, no site da Capitania Fluvial de São Francisco, o interessado ele vai ter informações lá de como proceder para regularizar sua embarcação. A pessoa tendo dificuldade para acessar a internet ou preferindo, ela pode entrar em contato direto com a agência Fluvial de Juazeiro, indo lá pessoalmente ou através do telefone que já foi divulgado. E nós passaremos todas essas informações de como proceder para regularizar essa embarcação. Qual é o endereço da agência? Rua José Petitinga, 606, né? Fica ali no final da Orla Nova, próximo ao Univasf, próximo ao hotel... próximo ao Centro Cultural João Gilberto. Perfeito. Até para que o internauta possa achar mais facilmente, se localizar. Perfeito. A região hoje, a gente sabe que acidentes não são esperados, até porque o nome é acidente. E as coisas podem acontecer em qualquer canto do mundo. A Marinha não é onipresente, como Deus é onipresente, mas nós temos que tentar atingir ao máximo de espaço para dar maior segurança aos usuários do Rio São Francisco aqui, já que estamos falando especificamente da nossa região. Hoje, a Marinha do Brasil, aqui na região, ela está preparada para eventuais emergências. Caso aconteça algo, a gente não quer que aconteça, claro, mas caso aconteça algo semelhante ao que aconteceu no Pará, ao que aconteceu recentemente agora em Salvador, ali no Mar Grande, Salvador, na travessia na Baía de Todos os Santos? Essa é uma pergunta bastante pertinente, Sidney, porque é importante a gente salientar que o foco ele tem que ser na prevenção. Um acidente náutico, um naufrágio com vítimas, é uma situação que ocorre muito rápido. E o deslocamento de uma equipe da Marinha, muitas vezes, a gente tem a capacidade, né, de se deslocar rapidamente, óbvio, mas uma pessoa não passa mais do que 2 minutos sem respirar embaixo d'água. Então, não tem como a gente chegar em 2 minutos. Com certeza. Né? A gente deslocar, descer uma embarcação, até chegar nesse ponto de apoio. Então, isso demonstra o quão importantes são as ações de prevenção. Depois do acidente ocorrido, claro que a gente possui ferramentas para atender, para buscar esse socorro, mas óbvio que o ideal é que não haja o acidente, né? Então a gente tem que trabalhar muito a prevenção, trabalhar muito a fiscalização das condições de segurança dessas embarcações, da habilitação dos condutores, para evitar que haja um acidente, né? Não procurar agir após o acidente. Claro que a gente tem as nossas ferramentas, né, o nosso modus operandi para atender esse tipo de situação, mas o ideal é que a gente atue preventivamente, né? Que a gente consiga evitar os acidentes, e coisa que a gente tem conseguido fazer com bastante sucesso aqui na região. Nós temos índices de acidentes aqui muito baixos, né? Nós não tivemos nenhum acidente grave registrado nos anos de 2016, 2017. O nosso último acidente grave na nossa área de jurisdição foi em 2014, numa travessia Centro-Sé Remanso, acredito que alguns internautas devem se lembrar, onde houve um naufrágio de uma embarcação e ocasionou o óbito de 6 pessoas. Isso foi em 2014. Então, desde lá, nós trabalhamos aí sem nenhum óbito com acidentes de navegação. Nós temos alguns acidentes, mas são coisas simples, abalroamentos. Principalmente agora, com o nível baixo do rio, a gente está redobrando a atenção, porque os riscos à navegação aumentam significativamente. Então, aproveito esse espaço também para poder divulgar aos navegadores que tenham extrema cautela, redobrem sua atenção devido ao baixo nível do rio. E principalmente a recomendação que já existe de que não naveguem à noite, né? Todo esse risco do baixo nível do rio ele é potencializado no período noturno, porque o navegante perde a visibilidade, né? E os perigos que surgiram por conta da baixa do rio, os bancos de areia, pedras, eles ficam ainda mais perigosos, né? Uma vez que fica difícil sua identificação visual por parte do navegador. É diferente de um piloto de carro que está numa estrada, que a estrada está fixa.
pode acontecer de aparecer um buraco ou outro, mas normalmente a gente tem uma constância maior. O rio, ele por si só está em constante movimento. Então o banco de areia pode trocar de lugar. Ele se movimenta. A pessoa pode estar achando que sabe o caminho, daqui a pouco pode bater no banco de areia e causar um acidente. Perfeita a colocação, principalmente por conta da noite, né? Que as pessoas ficam muito preocupadas com isso. E para aproveitarmos esse espaço, até para esclarecer, o que a Marinha, o alto comando da Marinha passou para o senhor para transmitir para todos os cidadãos aqui da região com relação a esses últimos acontecimentos. O que a Marinha está fazendo, o que a Marinha busca fazer para salvaguardar novos acidentes, evitar novos acidentes, e o que está fazendo na prática com o que aconteceu. A Marinha do Brasil, ela faz várias campanhas educativas, né, como eu citei anteriormente, procurando trabalhar em caráter preventivo, né, sempre trabalhar antes que o acidente aconteça. E para isso a gente, né, passa as recomendações de segurança, utiliza as ferramentas que temos de fiscalização das embarcações e da habilitação dos condutores, né, e é importante, né, a gente sempre trazer para a nossa realidade, porque o risco à navegação em nossa área ele está muito alto, né? A gente tem o nível mais baixo do Rio São Francisco, historicamente falando, desde a construção da barragem, e isso ocasiona um incremento nos riscos à navegação, né? Surgem novos bancos de areia, surgem pedras que anteriormente não eram visíveis, né? Então tudo isso ocasiona um cenário que exige muito cuidado por parte dos navegantes, cautela e atenção sempre redobrada, né? Outra recomendação que a gente dá é que se navegue em baixas velocidades, né? Sempre navegar em baixas velocidades e evitar a navegação noturna aqui na nossa região, porque realmente a situação aqui está perigosa, né? A gente não deve ser alarmista, obviamente, né? Mas devemos redobrar nossos cuidados e redobrar a atenção para evitar que um mal maior possa acontecer. O passageiro em si, ele tem participação ativa numa ocorrência, pode ter participação ativa numa ocorrência, porque o que aconteceu em Salvador, pelo que foi noticiado, é que os passageiros passaram de um lado do barco para o outro lado do barco, causando um peso para um lado e a onda terminou. A gente não sabe realmente o que aconteceu, está sendo apurado, mas em cima do que está se cogitando, o passageiro ele tem participação ativa, ele deve estar atento e na embarcação se comportar como quase um tripulante, obedecendo as orientações da equipe de tripulação? Exato. O passageiro, né, ele não tem a obrigação de ter o conhecimento, né, dos procedimentos ali de segurança. Então isso é importante, porque é uma exigência da embarcação. Então, essa semana, por exemplo, a gente já encaminhou ofício a todas as associações de barquinhos, todas as barcas que fazem transporte de passageiros, exigindo o cumprimento de um dos itens das nossas normas de segurança, que fala de travessia de passageiros, que é exatamente que tenha um esclarecimento ao passageiro antes do início da viagem. Então, nesse esclarecimento, basicamente é informado posição do colete salva-vida, onde se encontra na embarcação, como utilizar, como o passageiro deve proceder no caso de uma emergência, né? Sobre o acidente de Salvador, de Mar Grande, né, ainda está sendo apurado as causas. Após a realização do inquérito, né, vão ser divulgadas essas possíveis causas, né? Mas existe sim essa linha de que a mudança repentina dos passageiros de um bordo para outro da embarcação pode ter influenciado na estabilidade e pode ter influenciado no acidente. Isso é muito cedo para a gente chegar a qualquer conclusão. O inquérito vai certamente concluir e apontar essas causas, né? Mas é importante que os passageiros sejam orientados, porque o passageiro ele não tem a obrigação de conhecer as normas de segurança do tráfego, ele é apenas um utilizador daquele serviço. Então, da mesma forma que nos aviões nós recebemos essas orientações, isso também é obrigatório para as embarcações e, após esse ocorrido, nós temos aumentado a fiscalização e a cobrança para que as embarcações que façam transporte de passageiro aqui na região cumpram essa determinação, sob pena de serem autuadas e sofrerem as sanções administrativas cabíveis. Eu fiz essa pergunta não para especular, porque a gente sabe que está sendo tudo investigado ainda, mas para que o passageiro ele já tenha consciência agora que ele também tem que participar ativamente e obedecer às orientações que forem passadas pela equipe
de tripulantes, para que evitemos um outro mal no futuro. Com certeza. Mesmo que esses não tenham causado no acidente passado, que nós temos precaução para não acontecer em acidentes futuros. Não, Fé certamente. em Deus não vai acontecer. O importante é que se atenda, né, às orientações da tripulação. Né? Evite tomar qualquer iniciativa sem saber ali o que está fazendo e procure cumprir as orientações da própria tripulação, que são as pessoas mais adequadas a passar essas orientações para os passageiros. Perfeito. Vamos só a um intervalo comercial rapidinho aqui para que a gente possa fazer uma última pergunta que é altamente necessária, principalmente aqui para o público de Juazeiro, que é a utilização daquela praia ali do espaço da Marinha. Então fique atento que a gente vai fazer um outro intervalinho comercial, mas é mais rápido do que o primeiro, só para que a gente possa respirar aqui e o nosso entrevistado possa se organizar para responder essa pergunta final, que com certeza é muito importante para você. É um minuto só, já voltamos. O restaurante Bode Assado da Anitta chega a Petrolina com o melhor da culinária regional. Carneiro na brasa, kafta de bode, moqueca de surubim e muito, muito mais. Bode Assado da Anitta, Petrolina atrás do Posto Orla. No Supermercado Pague Menos, você paga menos e leva muito mais. É o primeiro supermercado do nosso bairro, que abrange vários bairros, né? E é onde paga menos mesmo. O Supermercado Pague Menos trouxe progresso para nosso bairro. Não falta nada que a gente quer, dificilmente a gente vai no centro procurar alguma coisa. A qualidade é a melhor possível dos produtos, tanto cereais como hortifruti, carne. Tudo é da melhor qualidade. Os funcionários atendem super bem. São excelentes, todos os funcionários, não tenho o que dizer de nenhum. Foi a coisa melhor que já pôde existir aqui pra gente. É o coração da Piranga, é o Supermercado Pague Menos. Supermercado Pague Menos, o supermercado do Louro. Comandante, então, para que a gente possa entender ainda um pouco mais sobre a área de responsabilidade, especialmente da Agência Fluvial de Juazeiro, existe muita interrogação sobre o que acontece naquela praia ali, junto à agência. Porque muito já foi dito que é uma praia perigosa, ela é muito ocupada por barraqueiros que estão fomentando o uso de bebidas alcoólicas e você ligar o álcool com praia perigosa não faz sentido. Perfeito. O que o senhor poderia esclarecer para a gente no que diz respeito à responsabilidade da Marinha, à utilização do solo, ao perigo daquela praia, para que o internauta possa entender um pouco mais sobre as dificuldades que a Marinha tem nesse quesito? Certo. Essa pergunta ela é um pouco extensa, vou procurar resumir aqui de maneira clara para o ouvinte, né? Mas basicamente cabe a gente esclarecer o seguinte: esses terrenos, né, às margens do rio, embora sejam tradicionalmente chamados, conhecidos como terrenos de marinha, eles são terrenos de propriedade da União. Eles não têm nenhuma ligação direta e real com a Marinha do Brasil, né? São terrenos de propriedade da União e que a União pode ceder a terceiros, ao governo estadual, ao governo municipal, etc., né? Ali no entorno da agência é uma região de ocupação irregular, né? Então a agência ela constantemente informa essa situação ao Poder Executivo Municipal, solicitando, né, que seja feita alguma coisa, seja tomada alguma ação nesse sentido, porque também existe uma outra legislação, né, que fala do perímetro de segurança de organizações militares. Então essa lei ela diz que não pode haver no entorno de 200 metros, num raio de 200 metros de uma organização militar, não pode haver outros tipos de construção. Então a gente utiliza essa ferramenta para cobrar que seja feita alguma coisa nesse sentido. Outra questão importante que acontece ali, isso eu relatou muito bem, é a questão dos afogamentos, né? A Marinha do Brasil ela também não tem uma responsabilidade direta sobre afogamentos de banhista em praia. Sim. Né? A Marinha do Brasil ela atende chamados e é responsável em atender solicitação de socorro de pessoas que se acidentaram em embarcações. Perfeito. Né? Se for o caso de uma interação de embarcação com banhista, aí vai misturar as duas áreas de atuação, tanto o Corpo de Bombeiros quanto Marinha. Mas basicamente um afogamento de banhista atribuição do Corpo de Bombeiros, né? Ou até mesmo o próprio governo municipal pode estabelecer parcerias, colocar salva-vidas terceirizados ou bombeiros civis, enfim, tem uma série de ferramentas para que isso
seja mitigado esse risco de afogamento, né? Mas realmente ali é uma área complicada, né? Como o senhor disse, a mistura de bebida alcoólica com uma área de banho, que é uma área já conhecidamente perigosa e que temos os maiores números de afogamento na nossa região, ali naquela prainha atrás da Agência Fluvial de Juazeiro. Então, fica evidência aí para o internauta que a Marinha já oficiou aos órgãos públicos aqui do município para que essa situação seja resolvida, embora não tenha a responsabilidade do uso do solo. Ali, no caso, a prefeitura que tem que tomar as providências, e nós vamos então conversar com o pessoal da prefeitura para que eles possam nos dar esse tipo de informação, até para ajudar. Antecipando, né? Claro que não sou a pessoa mais adequada para falar, mas a gente já passou, inclusive pela agência, o projeto de revitalização da orla, né, feito pela Prefeitura Municipal de Juazeiro, pela Secretaria de Ordenamento Urbano, e já está previsto o início dessas obras, se eu não me engano, para setembro ou outubro, né, a obra de revitalização de toda a orla fluvial ali. Então, acredito que com essa obra, essa questão seja resolvida. Graças a Deus. Que é uma preocupação do internauta, é uma preocupação nossa, porque quanto menos acidente pudermos disponibilizar para a população, melhor, né? Porque a gente não corre o risco. A conversa está muito boa, mas infelizmente a gente não tem tanto tempo assim na internet, que o internauta também tem que trabalhar, ele não pode ficar o tempo todo só nos assistindo, embora as informações sejam altamente pertinentes e necessárias. É bom frisar que a população carece desse tipo de informação e desde já somos muito gratos a sua pessoa ter nos disponibilizado esse tempo. Imagino que a correria por conta das entrevistas, principalmente nessa época, está muito grande por conta dos últimos acontecimentos, mas o que o Silvio Miranda ou o capitão-tenente Silvio Miranda gostaria de falar em nome do Silvio, em nome da Marinha, para que o internauta possa interagir ainda mais com a corporação, para que a gente possa encerrar a entrevista de hoje com chave de ouro. Bom, eu aproveito esse espaço, né, inicialmente para agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando um pouco o trabalho da Marinha do Brasil, esclarecendo aí os internautas sobre nossas atribuições, sobre nosso papel, o tipo de serviço que desempenhamos. Tá? E como a mensagem final, eu acho que o mais importante dessa conversa é a orientação, né, que a gente vem dando para que o navegante, o navegador, ele tenha atenção redobrada, muito cuidado na navegação, navegue sempre em baixa velocidade e evite o período noturno, principalmente por conta do baixo nível do rio que atualmente se encontra. Né? Então nós temos um nível do rio muito baixo, uma navegação que já era complicada, que está ainda mais difícil. Né? Então a recomendação é que o navegante que não tem experiência nem navegue, né? E os experientes que o façam com extremo cuidado, com extrema cautela, né? Sempre em baixa velocidade e evitando o período noturno, onde esses riscos eles se potencializam. Né? E no mais, eu aproveito o espaço também para colocar à disposição da população juazeirense a Agência Fluvial de Juazeiro, para atender qualquer demanda no tocante aos assuntos afetos aí à navegação no Rio São Francisco. Seja regularização de embarcação, seja ingresso na Marinha, seja denúncia de alguma irregularidade vista pelo ouvinte, né, pelo cidadão. Então a agência ela está próxima ao cidadão, ela existe para servir ao cidadão juazeirense. Né? Então dessa forma as portas estarão sempre abertas, né, para tirar qualquer dúvida, para prestar qualquer esclarecimento, para receber qualquer denúncia e procurar cada vez ser ainda mais próximo da população e prestar um serviço de excelência a essa população aqui que utiliza o Rio São Francisco tradicionalmente, intimamente ligado à população local, com o rio, com a navegação, com essa cultura da navegação no Rio São Francisco. Comandante, nós só temos que agradecer ao senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. A população de Juazeiro, Petrolina e toda a região agradece muito as informações e tenho certeza que a partir de agora, mais do que nunca, qualquer dúvida que tiver, o pessoal vai bater na porta lá da agência, vai cobrar do comandante, do amigo Silvio, para que possa tirar ainda mais dúvidas da população. Estaremos lá para isso. Com certeza. E você, internauta, que nos ouviu até agora, que nos assistiu, nosso mais uma vez muito obrigado pela audiência. Tenha certeza que estamos aqui para levar cada vez mais informações para que você fique com mais conhecimento, possa ter mais informações a respeito não só do que a Marinha tem a passar, mas todos os órgãos e todas as personalidades que nós estamos trazendo aqui para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Muito obrigado mesmo pela sua audiência e até o próximo Em Cartaz. Fiquem todos com Deus.